Bom dia, bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais uma manhã devocional. Sejam todos bem-vindos a mais um momento na presença de Deus. Amém, amém, amém. Bom dia, Carla abençoada. Bom dia, Roberta. Deus te abençoa. Bom dia, Lila. Bom dia, Valéria. Amém. Que bom dia mais animado, Roberta. Glória a Jesus. Bom dia, Doce Vida. Não sei seu nome. Bom dia, Ju. Bom dia, Carla. Bom dia, Kelly. Que a graça e a paz esteja sobre as nossas vidas. Mais uma manhã iniciando com a graça de Deus, com a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Bom dia, Viviane. Bom dia, Rose. Bom dia, Glória. Bom dia, Malane. Eu acho que eu falei certo, não sei. Bom dia, Nailson. Coisa boa é começar o dia com os meus irmãos. E sei que são irmãos preciosos, porque tudo que o Senhor faz é bom. Se você quiser, já deixa sua Bíblia aberta em Números 22. Não, nós vamos para Números 23. Números 23. Semana passada nós lemos Números 22. Hoje vamos entrar em Números 23. Mas antes vamos lá em Provérbios. Vamos começar o nosso dia com Provérbios. Tem gente que passa rapidinho, só passa, dá um oi e vai embora. Então, antes de você ir embora, deixa eu te abençoar com uma palavra, para você começar o seu dia na palavra. Vamos lá, Provérbios do dia. Hoje é dia 27, estou certa disso? Dia 27, então vamos para Provérbios 27. Eu quero ler o Provérbios, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá comigo, Provérbios 27, se você quer, abre aí na sua Bíblia. Provérbios 27, versículo 1 e o versículo 2. Eu sou a pessoa apaixonada com Provérbios. Então, se eu pudesse falar assim, Rara, escolhe qual que você vai ler hoje. Eu falaria assim, eu vou ler todos. Não dá para ler um versículo só, não. É muita sabedoria. É muita graça, é muita bondade de Deus, é muita instrução. É a finalidade de Provérbios, né? Dar sabedoria, dar entendimento, ensinar prudência, fazer com que a gente entre num caminho perfeito diante de Deus. Eu falo que perfeito nós não vamos conseguir ser, mas todos os dias, quando nós aproximamos mais um pouquinho de Jesus, mais parecido com Ele, nós vamos nos tornando. Então é possível. É possível a gente ser melhor todos os dias. Perfeito, creio que nunca vamos ser, mas melhores nós podemos ser todos os dias. Você vai pensar naquilo que você fez ontem, que você falou assim, eu fiz isso aqui, não foi legal, isso aqui eu acho que eu não agradei a Deus. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição do telefone. Aquilo que eu fiz não agradou o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de fazer novo, sabe? Então faça novo. Em nome de Jesus. Provérbios 27, versículo 1 e versículo 2. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. A palavra já está dizendo que nós não sabemos nada acerca do nosso futuro. Embora nós consigamos programar uma viagem, consigamos preparar a nossa rotina da semana, a nossa rotina do dia, conseguimos ajeitar o almoço, deixar o almoço mais ou menos pronto. Conseguimos planejar um tanto de coisa. Nós não sabemos o que vai suceder nos segundos posterior, sabe? Nós não conseguimos ter a certeza do que vai acontecer no nosso amanhã. E a palavra está dizendo, então, não cante vantagem. Não diga, nossa, amanhã é isso, aquilo, outro, porque eu sei que vai acontecer. Não, porque a sua vida, ela está nas mãos de Deus. E o único que pode dizer o que vai ou não acontecer na sua vida é somente o Senhor.
Então, o provérbio está te dizendo, olha, não cante vantagem acerca do seu futuro, do dia de amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence. Você não sabe, né? E o versículo 2 vai dizer o seguinte, deixe que o outro te elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido, e não os seus próprios lábios. Provérbios 27 também vai dar uma sabedoria e tanta quando diz, acerca de você, não cante vantagem. Não saia por aí falando, elogiando a si mesmo. Não saia por aí dizendo muito mais acerca de você. Deixe que os outros te elogiem. Então, é falta de sabedoria quando você vê alguém elogiando demais a si mesmo. E aí a gente lembra do que está escrito em Romanos 12, 3, que vai falar assim, olha, não pense além de você, sabe? Não pense... Deixa eu abrir porque é melhor, né? Romanos 12, 3. Bom dia, Hélio Lopes. Deus te abençoa. O meu está escrito diferente. Não contes como o dia de amanhã. Não contes com o dia de amanhã, porque não sabe o que ele trará. O final, né? Tipo, o desfecho vai ser parecido, né? Não tem como você cantar vantagem sobre o seu dia de amanhã, porque o seu amanhã, ele está nas mãos de Deus. Romanos 12, 3. Não se considere melhor do que realmente são. Se alguém quiser colocar a tradução que está na sua Bíblia, de Romanos 12, versículo 3, pode. Não se considere melhor do que você é, né? Não pense além acerca de você mesmo. Vou agora para King James. Romanos 12, 3. Guarda esse versículo, sabe, no seu coração e fala, Deus, eu quero pensar de mim o que a palavra diz ao meu respeito. Bom dia, Antônia, sua linda. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para que todo mundo que está dentre vós não pense de si mesmo muito mais do que você deveria pensar. A sabedoria está dizendo isso. Não pense de você além do que você é. E quando você vai para Provérbios 27, versículo 2, vai falar assim, olha, deixe que os outros te elogiem. Não saia dizendo sobre você. Então é isso. Quero começar aqui o nosso devocional com essas duas palavras. Eu sei que tem pessoas que entram rapidinho, só para dar um oi e sair. Deus te abençoe, Cauã. Então eu quero que você já saia com a palavra para o dia de hoje. A palavra para você sair para o dia de hoje é: não cante vantagem sobre o futuro, não conte, com o amanhã, porque você não sabe se ele virá. Não tem como você cantar vantagem sobre algo que não está no seu controle. E deixe que o outro te elogie e não a sua própria boca. Alguém desconhecido e não os seus próprios lábios. Amém? Vamos começar o dia assim? Provérbios 6 também vai falar assim, o versículo 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhor do que beijos de um inimigo. Olha isso. É lindo, né? Eu sou uma pessoa apaixonada com provérbios, então não posso dizer muito. Leio provérbios todos os dias. Todos os dias leio provérbios. Eu aprendi com uma mulher muito sábia que me instruiu na caminhada. Ela falou assim, Raira, você quer ser sábia? Leia provérbios todos os dias. Os maiores empresários, os empresários de sucesso, eles leem provérbios todos os dias. E isso tem uma capacidade de mudar alguns destinos da sua vida. Porque provérbios foi que me ensinou a aprender a ficar calada, a ouvir mais do que falar. E aí eu lembrei o tanto que eu era uma pessoa impaciente para poder ouvir. Provérbios me ensinou a ser imparcial. Eu tomava partido. Quando alguém me contava alguma história, algum caso, uma situação, eu já pegava um partido e defendia o lado daquela pessoa que estava me contando. Provérbios me ensinou a ser imparcial. Provérbios me ensinou a me posicionar da maneira correta. Ele me ensinou que a sabedoria, ela vai fazer você ser visto de uma outra forma, sabe? Qual foi o capítulo de Romanos? Peraí que eu vou lembrar seu nome. Viviane, foi Romanos 12, 3, tá? Bom dia, Val, Deus te abençoe. Qual versão é mais fácil de entender?
A versão mais fácil de entender, dentro da classificação que eu gosto, é a NVT. Essa que eu faço devocional com vocês todos os dias. É uma versão muito clara, muito clara. Você lê, você entende o que está sendo dito. Agora, eles consideram que a mais fácil de compreender é a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. A NTLH é a mais fácil e a versão brasileira, né, são as mais fáceis de compreender. Porém, a tradução fica muito informal. Igual tem a palavra que fala assim, não vos embriagueis com álcool, né? A palavra diz isso. Algumas traduções vai dizer vinho, outras traduções vai dizer bebida forte, mas na NTLH vai dizer não se embriagueis com cerveja. É como se fosse se embriagar com vinho, com outras coisas pudesse, né? Mas não, eu gosto então da NVT, a NTLH eu não gosto, acho muito normal. Mas aí você fica a critério seu, se você gosta da NTLH, continua com ela, o importante é você ler a palavra de Deus, né? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Consagrar ao Senhor o nosso dia? Amém? Vocês que entraram agora, eu já compartilhei o Provérbios do dia. Provérbios 27, eu li o 1 e o 2, depois você passa lá para ler, com referência em Romanos 12, 3, tá? A NVI é excelente. Não é uma linguagem tão fácil de entender, mas é excelente. É a mais clássica. NVI, as Almeidas também são muito boas. A King James é difícil de entender, mas ela tem explicações muito pontuais. A mentoria sai dia 10, começa dia 10 de junho. Tem vaga ainda? Aqui no início vai ser somente 7 vagas. Tem 17 pessoas na fila de espera. Então, se você tem interesse em participar da mentoria, preenche o formulário lá no grupo Enxergando as Escrituras, ou senão você me pede o link para você preencher, se você tem interesse na mentoria, tá? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Pai, nesta manhã nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai amado, pela graça do Senhor que se estende sobre as nossas vidas. E eu sei, Pai amado, que ela, juntamente com as misericórdias do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Pai, faz novo de novo. Que hoje seja mais um dia diante da Tua presença, onde nós possamos usufruir daquilo que o Senhor já liberou. Papai, eu sei que a Sua palavra liberta, a Sua palavra transforma, a sua palavra, Pai, nos faz mais parecidos com o Senhor. Então, em nome de Jesus, modifica, Pai. Nos ensina a ler a Tua palavra e modifica o nosso coração, modifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que o nosso comportamento, Pai, ele revele o céu. Que as nossas posturas, Pai, ela possa mesmo ser semelhante a pessoas que carregam a essência do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor separou para nós essa manhã, nós queremos viver, Papai. Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor já liberou. Me dê sabedoria, Pai, para poder passar a Tua palavra da maneira correta e ensinar o Teu povo aquilo que é pertinente para o dia de hoje. Que o Senhor venha com as Suas particularidades nessa manhã e fale a cada coração conforme a Tua vontade. Que a essência do Senhor esteja em nós, Pai. Que o amor esteja no nosso meio, que a alegria ela seja constante e que nós possamos acertar o alvo. Nós firmamos a nossa vida numa palavra que o Senhor já liberou sobre nós. A palavra diz que Jesus, antes de subir ao céu, ele disse que ele iria preparar lugar e que logo, logo voltaria para nos buscar. Eu me apego nessa palavra, Pai. Eu me firmo nessa palavra que existe um lugar ao seu lado, Pai. Existe um lugar ao seu lado reservado para nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nesta manhã, nós conectamos o nosso espírito com o seu espírito e pedimos, Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que a tua igreja se posicione nesta manhã, que a tua igreja seja cheia, Pai, cheia de autoridade, de poder, para que ela possa mesmo falar da boa notícia que o Senhor deixou. Papai, que cada vida que aqui chegou, ela possa ficar à vontade,
que ela possa mesmo fixar os olhos em Ti e entender que não é nada sobre mim, mas é que é sempre sobre o Senhor. Que o meu propósito aqui é aproximar vidas de Ti, fazer vidas convergir no Senhor, porque é sobre o Senhor, Pai. Não tem nada sobre mim. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente e endireita o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração e eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia para você que entrou agora. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Nós temos motivos de sobra para poder alegrar com o Senhor, né? Já canta a música assim, a alegria está no coração. Você, de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Só quem conhece Jesus. Números, capítulo 23. Abre a sua Bíblia aí, se você tem um tempinho. Fica comigo até o final. Receba tudo que o Senhor ele já tem preparado para a sua vida. Nós falamos na semana passada, na sexta-feira, a história de Balaão e de Balaque. Talvez você já escutou essa história por diversas vezes, mas você não sabe. Balaque, ele era rei de Moabe. E ele está agora deparando tem de frente dele o povo de Israel. O povo de Israel era muito numeroso, o povo hebreu, o povo de Deus. Eles saíram do Egito e estão caminhando pelo deserto rumo à terra prometida que é Canaã. E quando eles estão fazendo essa travessia, eles param diante do território de Balaque, né? Onde estava lá os moabitas, né? O rei de Moabe. Quando ele chega de frente de Balaque, o povo de Israel não está nem se importando com Balaque. Mas Balaque começa a ver um povo numeroso, porque tinha cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Né? Com boi, com camelo, com carneiro, com ovelha, com tudo, com galinha, com pato, com tudo. Tudo que era deles, animais que eles andavam, 2 milhões de pessoas, né? Incluindo, né? Homens, mulheres, crianças. Era muita gente. Tinha 600 mil homens acima de 20 anos. Agora multiplique isso aí. Coloca que cada homem era casado, já deu 1 milhão. Com 2 crianças, 2 milhões. Só que se a gente for pensar no certo, né? A gente faz esse padrão, média. Mas pode ser que tem pessoas que eram casadas com 2 mulheres, outros que não tinham esposa, outros que tinham 3, 5 filhos. Então era uma média de 2 milhões de pessoas. Essa era a média. Balaque olha tudo aquilo e ele fala assim, gente, que tanta gente que é essa? Era muita gente. E ali ele fica com medo, porque ele fala, tem um exército se levantando diante de mim e eu não sei o que fazer. Aí Balaque vira e fala assim, eu vou consultar um homem que tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Era Balaão. Balaão era tido como um sacerdote, né? Sumo sacerdote só. Era tido como um sacerdote, alguém que tinha comunicação direta com Deus. Deus dava ordem para ele abençoava ou amaldiçoava. Mas o boato era que Balaão tinha poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, na cabeça de Balaque eu vou contratar Balaão para que ele amaldiçoe esse povo, porque eu, com meu exército, não tenho condição de ir contra eles. E aí ele faz isso. Balaão, ele sai, ele vai, Balaque manda líderes, um povo, um exército, ir até Balaão, oferecer ele presentes e pedir para que ele amaldiçoe o povo. A primeira vez que ele sobe, Balaão fala assim, olha, eu não posso amaldiçoar esse povo. Ele não explica por quê, ele só deixa claro que eu não posso. Porque Balaão tinha consultado a Deus, e no momento que ele consulta a Deus, Deus fala assim com ele, Balaão, você não toca nesse povo, porque esse povo é abençoado. Só que hora nenhuma Deus deixa claro que aquele povo era um povo dele, era um povo escolhido dele. Ele só dá a ordem para Balaão, dizendo, Balaão, não toca nesse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Não vai. E aí ele fica, tudo bem, não amaldiçoa e vida que segue. Balaque, não se dá por convencido, mandou subir um povo mais poderoso ainda. Aí ele sobe a elite, ele manda a elite falar com Balaão.
E na hora que a elite sobe para falar com Balaão, Balaão fica assim balançado. Ele consulta Deus de novo, Deus fala com ele assim, então tá bom, você quer ir, vai. Mas quando a gente lê a expressão de Deus, você quer ir, vai, é igual quando a nossa mãe fala assim, não come agora, não come agora. Aí o menino fica, mãe, deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer. Aí a mãe fala assim, então come. Mas esse então come não quer dizer eu estou te autorizando a comer. É, faça a sua vontade, faça o que você quer, uma vez que você já não ouviu minha opinião. E no meio do caminho, tem aquele episódio muito conhecido, se você não conhece, te convido a ler a palavra. Quando a gente chega lá no versículo 28 do capítulo 22, a jumenta vai falar. É aquele ditado que as pessoas falam assim, Deus usa quem Ele quer, Ele usou até uma mula. Quem já escutou esse ditado? Já escutou? Se você já escutou esse ditado, coloca assim, eu já escutei. Escreve aí, levanta a mãozinha, deixa eu ver. É um ditado muito comum no meio dos cristãos. Deus usa quem Ele quer. Ele usou até uma mula, né? Mas Deus usa uma mula diante do contexto, diante do cenário. Não quer dizer que Deus vai usar um cachorro para falar com você, não quer dizer que Deus vai usar um peixe para poder falar com você, mas é porque nesse momento Deus usa a jumenta para travar o caminho de Balaão, impedir ele de ir. Então ele fala com a jumenta, Deus coloca um anjo na frente da jumenta, a jumenta para, aí Balaão bate na jumenta, a jumenta volta a andar, um anjo aparece de novo, a jumenta deita no chão e não vai mais. Ali a jumenta empacou e ele espanca a jumenta. E ali a jumenta fala, o que eu fiz para você me bater 3 vezes? Ela perguntou para Balaão. E Balaão gritou com ela, você tá me fazendo de bobo? Aí ela responde, alguma vez eu fiz algo parecido? O Senhor me impediu de ir. Ali o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo parado, impedindo que a jumenta passasse, mas mesmo assim ele continua a caminhada. E isso acontece algumas vezes com a gente. Quando Deus fala assim, não casa, não é essa pessoa. Aí você fala, Deus, mas eu vou pagar o preço, não tem problema. Deus fala, não abre a empresa. E aí você vai lá e fala assim, eu vou abrir. Deus fala, não é para abrir a igreja. E aí você vai lá e abre a igreja. Deus fala um tanto de coisa e você começa a esmurrar a porta para ver se ela abre, né? Você vai batendo até ela abrir, porque é da sua vontade que a porta se abra. Quantas pessoas vão fazer isso diante do Senhor? Quantas pessoas vão esmurrar a porta para a porta ser aberta? Gente, se a porta não se abriu com facilidade, não vai. Mas antes de você tentar abrir a porta, pergunta para Deus se tem porta aberta. Porque tem pessoas que querem servir ao Senhor e ao mesmo tempo faz as suas vontades. Você fica tipo, não tô acreditando, é isso que a Edivana colocou. Às vezes você recebe um conselho de pessoas mais experientes e não acredita. Por quantas vezes eu já dei conselho e a pessoa não seguiu o meu conselho? E aí você fala assim, então faz o que você quiser. Não é que eu estou querendo que ela faça o que ela quer, mas eu estou dizendo, se você não quer o meu conselho, caminhe diante da sua vontade e quebre a cara, né? Então se o Senhor não abriu as portas, não esmurre ela. Se Deus está te dando um sinal, foca nesse sinal. Ontem eu escutei o áudio de uma irmã, nossa que está aqui, e no áudio ela falou assim comigo, Raira, eu estou trabalhando, mas essa empresa não condiz com os princípios da palavra. É uma empresa cheia de coisa que não tem nada batendo com a palavra de Deus. Eu quero sair, mas eu tô mal por isso. E ela contou a história toda. Eu escutei a história, muita cobrança, muita coisa. E aí ela queria uma resposta de Deus. E ela, mas Deus não tá me respondendo. Vai ter momentos na nossa vida que você vai orar e Deus não vai te responder, porque a resposta é clara. Com base na palavra de Deus, é certo você fazer essa aliança? Tem gente que pergunta para Deus assim, Deus, eu quero uma resposta sobre essa sociedade que eu vou abrir. E aí você pergunta, o cara, ele tem os mesmos princípios que você? Ele é cristão? A sua companheira que vai abrir a empresa junto com você, ela é cristã? Ela partilha dos mesmos princípios que o seu?
Se não partilha, por que você vai fazer uma união? Se não tem os mesmos princípios, se não tem a mesma base, por que você quer ainda fazer essa aliança? Não tem como fazer aliança com o jugo desigual. Se você faz aliança com o jugo desigual, você vai colher a consequência dela. Se você casa com um cara que não é crente, você vai colher a consequência. E a consequência é pesada, é árdua. E depois não tem aquela palavra tipo assim, eu vou separar, não. Se você casa sabendo, depois não tem como você falar assim, vou separar porque eu não tô dando conta mais. Você vai ter que pagar o preço. Não foi a escolha que você fez? Tem gente achando que é isso. Você pode casar com quem você quiser e se não der certo, você separa. Não tem nada disso. A palavra de Deus não diz sobre isso. O cara te bate todos os dias no namoro. E você casa achando que ele vai mudar. O cara é mentiroso no namoro. E aí você acha que casando ele vai falar a verdade. Ah, mãe, a lorota que você está contando para você mesmo. Então tem momentos na nossa vida que nós vamos orar e Deus vai trazer resposta. Em outros, ele vai abrir os nossos olhos. E aí você precisa olhar o que a palavra diz acerca de aliança. Quais são os posicionamentos que um cristão deve ter? Como eu devo me relacionar? Com quem eu devo me relacionar? Então, se você casa com um cara que ele é ímpio, é um cara festeiro, baladeiro, desonra o Senhor, fala mentira, desonesto, ganancioso. Se você tá querendo se relacionar com uma pessoa dessa, é pedir para você passar a prova. Então, nós precisamos saber discernir a voz de Deus. Balaão, ele vai além. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo. Balaão já tinha a resposta de Deus que não era para amaldiçoar porque o povo era de Deus, né? O povo era abençoado. Ele não fala que é de Deus, ele fala que o povo era abençoado. Mas até então Balaão não sabe que aquele povo é de Deus. E ele está subindo contra a vontade de Deus. A jumenta deitou no caminho, a jumenta parou de andar e ele mesmo assim, insistindo. O dinheiro acaba, você faz empréstimo. As portas se fecham, você esmurra, mete o pé e entra com a força toda. Então toma cuidado com as portas que você tem esmurrado para poder entrar. As portas que você tem forçado demais para poder entrar dentro delas. Porque a mão de Deus não vai estar aí. E aí você vai colher a consequência de um lugar que Deus não queria que você fosse. Aí Balaão vai, ele sobe, ele chega lá. E aí quando ele chega diante de Balaão, Balaão chega diante de Balaque. Balaque começa a apresentar as propostas diante dele e falar tudo que ele queria que ele fizesse. E Balaão está escutando aquilo tudo. E aí nós vamos entrar no capítulo 23. Te posicionei, talvez você é a primeira vez que você está aqui no devocional. Para você não ficar perdido, foi isso que aconteceu. Balaque, o rei de Moabe, ele quer que Balaão, um sacerdote, uma pessoa que era íntima de Deus, amaldiçoasse o povo israelita, porque o povo era numeroso e Balaque estava com medo desse povo atacar o seu reino. Aí ele fala o seguinte, Balaão amaldiçoou o povo. Aí vamos entrar nesse contexto, acabei de explicar tudo. Balaão disse a Balaque, Balaão, aquela pessoa que já tinha uma resposta de Deus, virou para Balaque e falou assim, construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro em um altar. Então Balaão disse a Balaque, fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte, sem vegetação. E Deus veio ao encontro dele. Balaão disse, preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei de Balaque e disse, volte aonde Balaque está e transmite essa mensagem. Então Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. E esta foi a mensagem que Balaão ele transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou?
Do alto dos rochedos e os vejo, dos montes o observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Quem pode que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles? Então o rei Balaque disse a Balaão: o que você fez? Eu te trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou? Balaão respondeu: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor me pôs na boca? Parando para analisar. Balaão, ele já sabe que lá atrás, Deus falou assim, ó, não amaldiçoe esse povo porque é um povo abençoado. Aí ele vai ao encontro de Balaque. E quando ele chega no encontro de Balaque, ele está insistindo que Deus dê a ele uma resposta diferente. Por quantas vezes, sabe, nós vamos insistir com o Senhor, mas a resposta dele já foi clara. Eu vejo aqui que, embora Balaão fosse alguém com acesso direto à presença de Deus, ele tinha um coração meio turvo, um coração meio assim, desviado, sabe? Um coração que não entendia direito quem Deus era. Porque se ele entendesse de fato quem o Senhor era, ele teria respeitado a voz do Senhor de primeira mão. Fico triste quando eu encontro pessoas que vivem pedindo para Deus resposta. Deus me fala, Deus traga a resposta para mim, e Deus fala por um, Deus fala por dois, Deus fala por três, e Deus tem que repetir aquilo por diversas vezes. Não cante vantagem sobre isso, porque isso não é bonito. Significa que você ouve a voz de Deus e não quer obedecer o primeiro comando dele. Bonito é você ouvir a voz de Deus e obedecer de imediato. Bonito é você escutar Deus te falando, te pedindo algo, e você executando com êxito, sem virar para Deus e falar assim, Deus confirma com fulano. Aí Deus confirma com fulano, você fala, Deus confirma na palavra. Deus confirma na palavra, Deus levanta um profeta, Deus levanta um profeta, e mesmo assim você não faz. Não tem nada de vantagem nisso, não tem nada de glorioso nisso. Não tem nada do que se gloriar nessa atitude. Bonito é quando Deus te fala de primeira mão e você obedece no primeiro comando. Balaão, ele não obedeceu no primeiro comando. E ele está tentando. Pela sua ação, nós conseguimos julgar o seu coração. Um dos provérbios que eu postei, o provérbio do dia que eu postei hoje, fala sobre isso. Que o coração, as ações das pessoas, ela vai revelar o coração. Assim como a água reflete um rosto, o coração, a vida da pessoa reflete o coração dela. E a atitude dele é, de um jeito ou de outro, ele está tentando que Deus mude de ideia. Talvez porque ele tenha esperança na riqueza que Balaque está oferecendo. Será que ele está querendo alguma vantagem diante disso? Será que ele estava com medo demais daquele rei para ir insistir tanto com o Senhor assim? Nós vamos ler aqui e não para por aqui. Ele não ouviu a voz de Deus, ele foi até Balaque, ele viajou até Balaque, ele faz a primeira petição e ele vai fazer até a terceira. Então, em nome de Jesus, se você é a pessoa que fica pedindo para Deus confirmação, atrás de confirmação, pare com isso. Obedeça a Deus no primeiro comando. Se Deus falou com você, filho, jejue, não fica postergando, sabe? Entrega o jejum imediato, porque se você postergar, você não vai entregar. Se Deus falou assim, eu quero um tempo com você, ore. Não tira a panela do fogo, não vai encher uma garrafa de água, não vai varrer um quintal. Se Deus falou, ore. Sai do que você está fazendo e vai orar. Nós temos colhido consequências de um povo que é soberbo diante de Deus, de um povo que é desobediente, de um povo que não quer viver uma vida com Deus. As pessoas estão muito mais interessadas em andar bonita, em comprar roupa, em comprar um carro, em andar numa casa, em estar numa casa boa, em viver um chamado esplendoroso, mas elas não querem ter rotina, disciplina espiritual com Deus. E eu vou falar uma coisa com você, se você quer conhecer o Deus de verdade, precisa ter relacionamento com Ele. Enquanto você não se posiciona no lugar que Deus te chamou para estar, você não vai viver dos milagres, das maravilhas, dos sinais, dos prodígios do Senhor. Eu falo com vocês uma coisa.
Viver com Deus todos os dias faz você ser apaixonado com Ele cada dia mais. Todos os dias que eu ensino um pouquinho mais de Deus, cada dia que eu penso no que eu vou ensinar, no que eu vou falar, e eu oro a Deus pedindo para que Ele me conduza, porque a minha confiança está nele e a minha dependência é Ele, eu fico mais apaixonada porque Ele começa a me trazer discernimento de um tanto de coisa que eu falo, Deus, que legal. Por consciência própria eu não chegaria nesse ponto. Mas o Senhor tem me ensinado. O Senhor tem me permitido viver experiências com Ele na área financeira, milagres, cura, pessoas sendo libertas. Eu tenho visto tantas coisas. E eu sei que isso é só o começo daquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu só preciso aprender a ser cada dia mais obediente, entrar nesse lugar de viver uma disciplina espiritual e Deus vai me usar. O ser usado por Deus é consequência do lugar que você está. Anota isso. Escreve aí nos comentários, porque quando você anota, você memoriza. O ser usado por Deus é consequência do lugar que você está. Eu vou anotar. O ser usado por Deus é consequência do lugar que você está. É forte isso, né? Porque o que mais nós escutamos as pessoas dizendo é: eu quero ser usado por Deus. Eu quero fluir no meu chamado. Mas não tem como você fluir no seu chamado se a sua vida está uma bagunça. Se o seu emocional um dia está assim, um dia está embaixo, um dia está alto, um dia está baixo. Essas pessoas que oscilam demais, elas não têm credibilidade. Um dia você conta uma coisa pra pessoa, ela tá bem, outro dia ela grita com você, ela tá mal, outro dia ela tá orando e lendo a Bíblia, outro dia ela já não tá lendo mais, sabe? Esse fato de você oscilar na presença de Deus faz com que você perca a credibilidade. Bom dia, minha cunhada. Deus te abençoa. Que bom ter você por aqui. Seja bem-vinda, viu? Você oscilar com Deus faz você perder a sua credibilidade. Se você quer ter credibilidade com as pessoas, seja constante nos seus atos. Não é um dia estar em cima, outro dia estar lá embaixo. Não é você ficar 2 horas na academia, mas é você fazer 30, 20 minutos todos os dias. Não é você ler a Bíblia inteira num dia, mas é todos os dias você ler 3 capítulos, 2 capítulos. Não é você passar 1 hora orando e falando com Deus. A credibilidade ela vai vir na sua vida quando você aprender que não é 1 hora de oração todos os dias, mas é 10 minutos todos os dias, ou é 10 minutos 3 vezes ao dia. 5 minutos 3 vezes ao dia. O povo tem perecido por falta de conhecimento, e esse conhecimento é da palavra de Deus, é da revelação de quem Deus é. Uma palavra que ontem eu liberei sobre a igreja é Salmos 35. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando a gente diz isso, a igreja fala assim, glória a Deus, aleluia. Era essa palavra que eu queria ouvir. Mas quando a palavra fala sobre escuridão, né, trevas, noite, fala de ignorância. O choro dura uma noite. Noite, treva, ignorância. E a alegria vem pela manhã. Junto com a manhã vem o sol, vem a luz, a claridade, revelação da palavra de Deus, sabedoria, conhecimento. O choro dura enquanto você não tem conhecimento de quem Deus é na sua vida. Mas a alegria vem quando a revelação da palavra de Deus ela chega diante dos seus olhos. Então talvez você está chorando e resmungando todo dia em cima da mesma labuta, da mesma pitimba, da mesma peleja, da mesma prova, tribulação, porque você não tem revelação da palavra de Deus. Porque a partir do momento que a palavra de Deus ela entra na sua casa, ela entra na sua vida, o choro cessa. A alegria vem pela manhã. E eu falo isso com uma certeza e uma propriedade, porque a palavra de Deus vai dizer que várias pessoas choraram por vários dias. Ana mesma chorou por vários dias. Se essa palavra de o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, fosse literal, era normal a gente dormir chorando e acordar sorrindo. Mas quantas vezes você dormiu chorando e acordou chorando e ficou chorando? E está chorando até hoje? Está chorando até hoje porque você não teve revelação da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você tem revelação de quem Deus é, o choro cessa. Se você perguntar assim, Rainer, você tem problemas? Eu vou falar, tenho.
Raira, você está passando por um período difícil? Tô. Eu estou passando por um período difícil, gente. Estou passando por um período difícil, mas nem por isso eu tenho que ficar falando para todo mundo. Nem por isso eu estou chorando todos os dias. Ontem foi um dia difícil para eu viver. Mas mesmo assim, eu tomei meu café sorrindo. Eu falei, eu vou dançar, eu vou me alegrar, porque eu tenho motivos, porque a minha alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria está no meu Senhor, porque o meu Redentor vive. E eu sei que por minha causa, Ele se colocará de pé. E essa é a sua alegria. Seja cheio da presença de Deus onde você está. Aleluia, Deus. Pai, o Senhor tem liberdade de fluir nesse lugar. Tem pessoas aqui que estão murmurando com Deus. E perguntando por que Deus não abriu a porta. Por que Deus não deu o emprego que você tanto queria? Olha, Deus estava te livrando lá na frente. Deus estava te livrando de algo pior para acontecer na sua vida. Então seja grato da porta que não se abriu. E permanece aos pés do Senhor e você vai desfrutar da bondade, da paternidade, de tudo que Ele já liberou sobre a sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus. Se você tem perguntas para poder deixar, eu não vou parar a explicação agora para não perder a linha de raciocínio. Mas deixa lá naquela interrogaçãozinha aí, no final da live eu venho respondendo as perguntas. Pode ser? Uma vez eu escutei uma pessoa que Deus não era suficiente para proteger e não acreditei no que ouvi. E ela disse que Deus não era suficiente para justificar a adesão a uma religião sem Cristo, sem Deus. Pobre, coitado e miserável. Eu fico pensando, quantas pessoas são assim enganadas pelo inimigo? Muitas. Muitas pessoas acham que Deus não é suficiente. Muitas pessoas acham que Deus não está se importando com o problema dela. Olha, tem gente que fala, mas tem muita maldade no mundo, Deus não existe. Essa é um dos questionamentos da maioria dos ateus. O fato de ter uma pessoa com barba grande, cabelo grande, não significa que não tem barbeiro. Entende? Ficou claro? Às vezes você vai ver uma pessoa com a barba lá embaixo, cabelo grande, despenteado, todo desajeitado. O fato daquela pessoa tocar a barba grande não significa que não tenha barbeiro. A pessoa que não quis cortar o cabelo. O fato da maldade existir não é porque não existe um Deus. É porque as pessoas escolheram esse caminho. Um caminho de morte, um caminho de tristeza, um caminho de angústia. Eu acredito sim que angústia, que depressão, ela não é causa demoníaca. Eu acredito em alguns casos. Acredito que circunstâncias na infância, circunstâncias na vida pode te levar a esse lugar. Exemplo, o luto. O luto ele pode te levar a um lugar de depressão. A ansiedade ela pode ser gerada devido você não ter sido criado com pais, devido você não ter tido uma família estruturada, e você gerou uma insegurança tão grande que isso faz te ser inseguro acerca do futuro, e você fica com medo, e você cria ansiedade, um monte de coisa. Eu acredito nas causas emocionais. Eu não sou a pessoa que é cristã e demoniza tudo, sabe? Acha que tudo é demônio. Não. Eu acredito que ansiedade, depressão pode vir sim por circunstâncias adversas. Vários motivos que podem te levar a esse quadro. Mas eu te falo que quando você escolhe se posicionar diante de Deus, você não é mais tomado ou levado por uma depressão, por uma ansiedade. Se você vai a um profissional e ele te passa tarefas e você casa as tarefas, as ferramentas, esse conhecimento da ciência com uma vida de devoção a Deus, então, junta, fica bom demais, gente. A Dani viveu o luto, né? Custou para aceitar. Foram várias fases, né, Dani? E o luto, vai fazer você passar por várias fases. E, a não aceitação, negação, né? Negação de não quero aceitar que minha mãe morreu. Revolta, não é possível, porque até você chegar no ponto de aceitar. E é muito complicado. Então, várias circunstâncias podem te levar a um lugar de ansiedade e de depressão. Talvez você está passando por esse momento. Né? Uma porta fechada, uma perca de um emprego. Tudo isso pode levar a pessoa a uma depressão. O término de um relacionamento que é tido como um luto.
As pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul agora, elas estão vivendo um luto porque perderam algo. Então, esse momento de luto, ele pode te levar a uma depressão. Pode te levar a uma ansiedade. Mas eu quero te dizer que ansiedade, depressão, não é o seu lugar. Você vai sair desse lugar. Ferramentas das ciências linkadas, juntadas com uma vida de devoção a Deus, vai fazer com que você saia desse lugar. Tiago vai liberar uma palavra sobre a nossa vida e essa palavra traz muita, mas muita. A palavra certa seria encorajamento, traz força, traz vigor para o meu viver, que diz: tende o motivo de grande alegria, passardes por diversas provações, porque elas produzem esperança, porque elas produzem perseverança, porque elas produzem no final uma fé sólida. Vai fazer você chegar no lugar que você tem que chegar. É triste a gente enfrentar o luto, é triste a gente enfrentar uma perda, é triste, gente, passar por dificuldade. Mas uma vez que nós entendemos que já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a nossa esperança está em quem Cristo é. E Cristo é rei, Cristo é filho, Cristo é forte, Ele é poderoso, Ele é estável. Se você quer, você me chama depois, eu posso te ajudar. Na mentoria nós vamos trabalhar muito isso. Tirar mulheres no lugar de depressão, mulheres com dons tão lindos. Eu conheço mulheres que têm, talento, têm dom. Era para estar aqui, fluindo, alavancando, mas parou diante de uma circunstância. Nós vamos ver nos capítulos futuros, nos capítulos seguintes, uma palavra que Moisés recebe. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você me desobedeceu. E aí ele continua caminhando depois dessa palavra e passa-se os anos. Moisés recebe outra palavra de Deus e Deus fala com ele assim: Moisés, faz o povo atravessar esse lugar aqui, e na hora que você atravessar esse lugar, você vai se recolher e vai se juntar aos seus antepassados. Deus estava falando com Moisés assim: você vai morrer. Depois de você completar essa tarefa que eu quero que você faça, você vai morrer. E eu tenho certeza que se essa palavra fosse para algum de nós aqui, a gente parava hoje. Se Deus virasse para mim e falasse assim: Raira, faz mais um mês de live porque você vai morrer, eu vou te recolher. Eu falar: Deus, que é isso? O que eu fiz de errado? Fica parecendo que a morte é algo tão ruim que você fala assim: não, Deus, eu não aceito isso. Gente, viver é bom sim. Mas a morte é uma certeza que nós temos. E nós precisamos aprender a trabalhar o nosso coração para aceitar ela. Não estou te falando que vai ser fácil, porque nunca vai ser fácil lidar com a morte, porque ela não era plano original. Era para nós vivermos eternamente. Junto com o pecado veio a morte. Por isso nós não sabemos lidar com ela, porque ela não foi projetada dentro de nós. Não foi. Mas há uma esperança viva que em Cristo nós podemos viver. E que em Cristo nós temos vida eterna. E aqueles que morrem com Cristo sofrem somente uma morte, que é a morte da carne. Mas passa dessa vida para uma outra vida, né? Então eu quero que nessa manhã você possa alinhar os seus pensamentos com o Senhor. E entender que em Cristo a sua esperança não é vã. Que em Cristo nós podemos todas as coisas. E que Ele é o único poderoso para te tirar do lugar que você está. Eu comecei falando, eu quero concluir que tem pessoas aqui. Exemplo mesmo é a Dani. A Dani é uma pessoa que eu conheço um pouquinho mais de perto. A Dani é uma menina cheia de dons, uma mulher cheia de dons, cheia de talento, mas foi travada. Foi travada, Dani. E você não consegue fluir exatamente diante daquilo que Deus tem para sua vida. Porque você viveu um episódio que te travou. E a sua mente ficou bloqueada. E você acha que... Ah, Deus, eu não consigo mais. Embora dentro do seu coração você queira. O seu coração diz: eu preciso, eu vou, eu quero. Ah, mas você não sabe. Sai desse lugar. É posicionamento.
é ferramenta, é exercício, é filme, é ação, é música, e aí você vai fluir. Eu quero, Dani, olhar para o seu Instagram e ver você fluindo novamente em tudo aquilo que o Senhor ele tem para sua vida. Porque você, igual você for no perfil da Dani, você vai ver que ela faz agenda. Ela me deu uma agenda linda, que eu uso todos os dias, Dani. Muito obrigada por ela. Eu uso uma agenda que ela me deu. Uma agenda linda, toda programada, bonitinha. A Dani faz devocional, livrinhos para você escrever devocional. Pensa quantas mulheres podem ser abençoadas pelo material que você faz. Só que talvez você limitou o agir e falou assim, vou fazer pouquinho, porque Deus... Não, Deus tem algo grande, Dani. Deixa Deus te usar. Você vai fluir em nome de Jesus. É isso. Elisa, no final, eu oro pela sua mãe, Regina, né? Ô Dani, coloca aí o seu Instagram, deixa aí o seu oi. Aí a Dani escreveu, amém, Raira, eu recebo. Se você quer, gente, fazer livrinho devocional, a Dani faz. É muito fofo o material dela, muito, muito mesmo. Ela fez uma agenda com a minha imagem. Vou buscar pra vocês verem. Pera aí. Ô Dani, você não me pediu, não? Mas eu já tô fazendo, tá? Divulgação. Olha se dá pra vocês verem, gente. Coisa mais fofa. Vivendo o reino e o seu propósito. Aí ele escreveu, Raira Luiz. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui é fruto de uma mulher muito talentosa. Que eu sei que foi travada por conta do luto. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem isso aqui que é bem assim, né? Tá aberta porque eu tava mexendo nela. Olha que fofura. Dani, você é talentosa. Aqui eu já deixei algumas coisas. Aqui, ó, por dentro. Deixa eu mostrar uma página em branco. Olha só. Fofura. E ela é tão fofa que o que mais me deixa, assim, apaixonada com o seu trabalho, Dani, porque você leva Jesus em tudo que você faz. Cada dia... Deixa eu tirar isso. Cada dia tem um versículo. Tá vendo aqui embaixo? Então eu faço a minha agenda e leio um versículo. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Jeremias 17:14. Então é isso. Dani, eu creio que... Eu não sei por que eu fiz isso, eu não sou de divulgar nada, eu não gosto. Tem um tanto de gente que me chama no Instagram. Raira, divulga meu Instagram. Raira, divulga meu produto. Não gosto, não sou a pessoa que divulga. Mas Deus me deixou fazer isso aqui agora, pela manhã. Eu creio que é para avivar o seu coração e falar que não é o fim, tá? Você é fofa. Olha isso aqui, que dengo. É muito dengo. Muito obrigada, viu? É isso. Tem várias mulheres que estão na mesma posição que a Dani. São comunicadoras, são planejadas, são mulheres que trabalham, amam organização, sabe? São pessoas que têm cheio de dons e talentos, mas paradas. Não para, não para. Salva-me, eu serei salvo. Cura-me, eu serei curado. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Tudo que estava sobre nós, Ele já levou. Então não tem doença nesse mundo que é páreo para Deus. Não tem. Não tem. Você pode falar, eu estou numa depressão profunda, Raira. Eu tô vivendo uma ansiedade com crise de pânico. Eu quero te motivar e eu vou te ensinar a jejuar e a orar, a ler Bíblia, a fazer um monte de atividade que você vai sair desse lugar em nome de Jesus. Eu não aceito. Não aceito. Eu ando com uma mulher que ela chama Michele. Ela é louca com Deus. Ela é apaixonada com Deus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas ela é mais doida do que eu. Muito mais. E ela foi curada de uma depressão, de uma ansiedade, que o pai dela e a mãe dela gastou todo o dinheiro que tinha com os melhores psiquiatras, psicólogos, e ela se cortava toda. E ela falou que um dia ela determinou a cura dela. Ela era a pessoa que tomava remédio todos os dias, porque ela acreditava que o remédio trazia controle emocional para ela.
E ela foi liberta. Eu oro por esse dia pra Michelle vir testemunhar o testemunho dela aqui, contar a vida dela aqui, sabe? E ela foi liberta. Então eu creio que depressão, ansiedade é emocional? É emocional. Tem causas espirituais? Tem. Eu tenho uma amiga que ela estava numa casa, essa casa tinha uma planta consagrada para São Jorge, demônio aparecia lá todos os dias, oprimia ela e ela sentia uma pressão tão grande que ela queria se matar. E ela falou que um dia o filho dela viu e falou assim: mamãe, tem um bicho na planta. E ele vestiu a roupa do papai e ele entra aqui dentro e sai. E era um demônio. E o demônio apareceu pro filho dela. Na hora que o demônio apareceu pro filho dela, ela entendeu a causa da tristeza dela. Aí ela começou a fazer campanha, jejum, oração, e ela foi liberta. Não é que tinha um espírito nela, mas tinha um espírito oprimindo ela. E ela falou: amiga, você não sabe o que é o sentimento de querer morrer. E eu sou bem, eu tenho casa, meus filhos são perfeitos, eles estão numa escola boa, eles não têm falta de nada, meu marido tem uma boa condição financeira, ele recebe bem, a gente não tem falta. Eu tenho a minha empresa, tá tudo certo, eu não tenho do que reclamar. Não tem um motivo dessa depressão ter vindo. E ela falou que ficou por 3 meses, prostrada, chorando, não querendo ver ninguém, entrava pra dentro do quarto, chorava quando os meninos dormiam. Tá vendo que tem os dois lados? Eu não sou nem aquela pessoa que fala, depressão é puro demônio. Eu não sou essa pessoa. E não sou aquela pessoa que fala assim, não, porque depressão é uma doença. Ansiedade é uma doença muito séria. E tem que ser medicado. E tem que ser... Eu não sou nem esse ponto e nem esse ponto. Eu acho que tem ferramentas na ciência, com psiquiatra, tem medicamento para tomar, tem procedimento para fazer, sim. Mas tem também o espiritual que você precisa posicionar. Eu trabalho com esses dois. Eu fui uma pessoa que fui curada de falta de identidade. O meu maior testemunho é a identidade que eu não carregava. Eu era pessoa que... Eu vou contar assim rapidinho e a gente volta aqui para terminar. Na infância, uma mãe me chamou de feia. Eu tinha 5 anos, tinha 2 crianças. A mãe falou assim, você é bonita, você era feia. Você é feia. E a feia era eu. E aí isso me travou pro resto da vida. Porque eu cheguei em casa com 5 anos e eu falei, eu sou feia. Eu não sabia que eu era feia. Eu falei, nossa, eu sou feia, acabou. Aí eu comecei a reparar e ver o que era que tinha de diferente naquelas 2 meninas que era bonita e que era eu feia. Aí eu descobri que era a cor da pele e o cabelo. O meu cabelo era diferente do delas e a minha pele também. Elas eram branquinhas, cabelo pretinhos, de franjinha, liso, escorridinho. E eu com esse cabelo aqui. E aí eu cheguei em casa e falei, eu sou feia porque as 2 têm a cor diferente da minha. Então a minha cor é feia, o meu cabelo é feio. E eu cresci acreditando nessa verdade que essa mulher falou. Nessa mentira que ela falou. E eu cresci achando que eu era feia. Aí comecei a alisar cabelo, aí eu coloquei aplique no cabelo, aí eu raspei minha cabeça, coloquei uma peruca, usava lence e todos os dias era a mesma labuta. Sorria, brincava com todo mundo, porém quando eu chegava em casa eu chorava. Na hora que eu via na frente do espelho eu chorava, porque eu falava, eu sou uma pessoa feia. Não gosto da minha cor, não gosto do meu cabelo. Até o dia que eu fui curada. E aí eu abri na palavra e a palavra falava assim, você é linda. E aí o Senhor começou a me curar. E eu fiz um processo de coaching. Sabe o que o processo de coaching tratou em mim? O meu eu. O meu eu era com problema. O meu eu tinha problema. O meu eu acreditava que eu era feia, independente do que eu fizesse. Aí eu desenvolvi perfeccionismo. Tudo que tinha que fazer tinha que ser... Eu mandava em tudo. Eu queria ser a líder em todas as ocasiões. Porque eu tinha que provar o tempo todo para as pessoas que eu era boa. Quando, na verdade, eu não tenho que provar nada para ninguém. Se você entrar no devocional e gostar, tudo bem. Se você não gostar, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com o que você acha sobre mim. A minha responsabilidade é com Cristo. Eu tenho que me importar com o que Cristo diz a meu respeito. O que Ele acha de mim. E eu aprendi a viver assim. Eu aprendi a viver com o que Cristo diz a meu respeito. O que Ele acha, o que Ele pensa de mim. E tudo foi mudado na minha vida. Fui curada com ferramentas de coaching. Porém, eu tinha o Espírito Santo. Acontece que muitas pessoas vão fazer coaching. E o coaching, ele trabalha o seu eu. Aí ele endeusa o seu eu. Aí o seu eu fica tipo assim, ó. Eu vou fazer.
Eu dou conta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu papapá, mas o eu sem Deus, ele é vazio. Porém, o eu com Deus, ele é cheio, ele é transformador. E foi daí que eu tirei a ideia de criar a mentoria, meu eu em Deus. Porque eu tenho que tratar meu eu, mas o meu eu tem que estar dentro de Deus. Porque se o meu eu está fora, eu estou vazia. Mas se o meu eu está dentro de Deus, eu fluo. E aí é tudo diferente, gente. É tudo diferente. A minha vida hoje flui por quê? Porque eu me descobri no Senhor. É isso. Amém? Já são 9 horas. Parece que passou muito rápido o devocional. Não sei, né? Passou muito rápido, não passou? E olha que hoje eu comecei 8 horas em ponto, certinho. Vou deixar para a tarefa de casa, tá? Do versículo 13 até o final, nós vamos ver a segunda mensagem de Balaão e a terceira mensagem de Balaão. Balaão vai continuar insistindo com Deus 2 vezes, 3 vezes. E quando chega no final, o rei de Balaque disse a Balaão: venha, eu levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus não se agrade e você amaldiçoe o povo dali. Balaque levou Balaão até o topo de Peor, de onde se vê o deserto, e mais uma vez Balaão disse a Balaque: construa 7 altares. E ali ele vai falar mais uma vez: construa 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. E Balaque seguiu com as instruções. Ofereceu o novilho, um carneiro em cada altar. E ali Balaão, ele sobe diante do Senhor. Nós vamos chegar agora em Números 24. Eu acabei de ler o final de Números 23 e vamos lá para o 24. E aí ele vai falar: esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida do Todo-Poderoso, que cura com os olhos bem abertos. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, como são lindas as suas moradas, ó Israel. Estenda-se diante de mim como palmeiras, como jardim à beira de um rio. São como os aloés plantados, aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e as suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, ele é forte como um boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele, e despedaça seus ossos e com flechas os atravessa. Como um leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa quem tem coragem de acordá-lo. Sejam abençoados os que abençoarem e amaldiçoados os que a amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo palmas das mãos, gritou: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos. Em vez disso, vocês o abençoou 3 vezes? Vá embora e volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: você não se lembre do que eu expliquei aos seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Eu avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo, mas o primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. E ali Balaão entrega a última mensagem, falando sobre o triunfo de Israel sobre qualquer povo que se oponha contra ele. A terceira mensagem de Balaão sobre o povo de Israel é: quem poderá se opor contra você? A mão do Senhor está sobre vocês. Não há nada que alguém faça que se levante contra, que vá prevalecer, uma vez que você é meu povo. E essa palavra está sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. A mão de Deus está sobre você. Permaneça, caminhe, avance diante daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Você é povo exclusivo.
Você é nação eleita, sacerdócio real. Fica aos pés do Senhor e as promessas dele se cumprirão sobre a sua vida. E aí não tem queixa, não tem choro, não tem vela. É isso. Em nome de Jesus. Só está faltando você falar o número do versículo que está lendo. Ajuda muito. Desculpa, Tiago. Eu comecei a ler no versículo 3, né? E aí pode ser por isso que você se perdeu. Eu não comecei no 24 exato. Vou falar, tá bom? Às vezes eu falo, às vezes eu esqueço. Mulher de Deus, vou orar para Deus te dar a condição de conseguir atender mais vidas através da mentoria, porque eu tenho certeza que será a bênção. Basta quem fizer se comprometer e consagrar ao Senhor. Sim, uma parte eu vou ajudar, mas é 50-50. 50% da minha parte, 50% das pessoas que quiserem. De tudo que eu aprendi, eu vou ensinar um pouco, porque eu fazia tarefa demais. A minha mentora me dava um livro para ler por semana, um filme, vídeos no YouTube. Eu tinha atividade para escrever, era atividade que não acabava mais. E eu fiz. Fui curada. Eu creio que muitas pessoas vão sair curadas da mentoria. Oro também, Vivi, para que o Senhor dê a oportunidade de eu conseguir abranger mais pessoas. Eu tenho pensado muito em fazer turma, sabe? Eu vou começar primeiro com a mentoria particular, né? Vai ser individual, a pessoa vai ter 1 hora ali comigo. Nós vamos conversar, sondar toda a vida. Mas eu penso também em fazer 1 hora de mentoria coletiva, tipo uma sala, porque essa sala pode ter mais pessoas e aí eu consigo atender mais vidas, né? Então eu penso muito nisso também. O Senhor vai nos dar graça de avançar. Vai ser muita gente fluindo no propósito. Em nome de Jesus eu creio. Tem alguém que está assistindo essa live aqui pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da vida e gostaria de aceitá-lo como Senhor da sua vida? Se você tem interesse em aceitar o Senhor como Senhor da sua vida, se você quer salvação, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você se desviou do caminho e quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E aí eu vou orar por vocês. Se você está aqui pela primeira vez e você já é cristão, deixa eu te conhecer. Você já é cristão e está aqui pela primeira vez. Teve alguém que me perguntou nas perguntas, eu esqueci o nome agora, porque eu já abri. Raira, sonhar com bebida é o quê? Depois, se você quiser contar o sonho, me conta, porque só assim não tem como, né? Ô Thiago, seja bem-vindo. A maioria das pessoas que estão aqui é mulher, mas você é muito bem-vindo aqui. Não é uma palavra específica para mulher, eu leio a palavra de Deus todos os dias e trago as aplicações, viu? Minha primeira vez por aqui, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Agradecer pela indicação do livro A Isca de Satanás. Que alegria, você leu, gostou, Lu? É uma bênção, né? E é libertador, porque você vai vendo as iscas do diabo toda hora na nossa vida, não é assim? Você falando assim: opa, isso aqui é uma isca, não comi essa isca, não vou comer essa. Voltei para os caminhos do Senhor recentemente e creio que verdadeiramente que foi Deus que me apresentou o seu Instagram para me ajudar nessa caminhada. Amém. Eu espero que eu seja uma bênção na sua vida. Sou de Rio das Ostras. Sim, coisa boa. Seja bem-vinda. Coloca a mão no coração. Se você é salvo, você escreve eu sou salvo e coloca a mão no seu coração. E aí nós vamos orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém. Seja bem-vinda, Michelle. É Michelle? Michela? Deixa eu ver. É Michela. Seja bem-vinda. Água. A pessoa que falou aí, sonhei com água. Fluir no chamado. Amém? E essa água fluindo da torneira,
A torneira é como se fosse a sua vida e a água que flui dela vem do trono, entende? Você está liberando água. Top, top. Boa. É isso, coloca a mão no seu coração. Nós já vamos encerrando nosso devocional por aqui. E agradeça ao Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Renda graças ao Senhor agora. Agradeça a Ele por mais um dia. Peça a Ele para ser participante das suas escolhas. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que tem poder de cortar, até mesmo separar alma e espírito, juntas e medulas. Eu creio nessa palavra que transforma, e uma vez que ela foi pregada, ela jamais retornará vazia. Que ela volte, Pai amado, com frutos a 30, a 60, a 100 por 1, e que cada pessoa que aqui está, Pai, possa florescer no seu chamado. Eu quero te agradecer, meu Deus, por essas vidas que se disponibilizaram a estar aqui, Pai. Tirar uma hora do seu dia para estar aqui assistindo esse devocional. Eu te agradeço por isso, Papai. Meu Deus, eu rendo toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque a Ti é devido, a Ti é entregue, Pai. Somente o Senhor é digno, Pai, de toda a glória. Meu Deus, que o dia de hoje a gente possa mesmo fluir conforme o Teu querer. Nós não queremos trazer o Senhor como amuleto na nossa vida, porque o Senhor não é amuleto de ninguém. Nós queremos fazer parte da sua agenda. Então nos inclua na sua agenda, faça conosco aquilo que o Senhor já estabeleceu aí do céu. Nós entregamos o nosso coração, a nossa vida nas Tuas mãos, e que o Senhor manifeste o Teu querer em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Regina. A Regina é mãe de uma das seguidoras aqui, Pai. Eu não sei detalhes, eu não sei a situação que ela se encontra, mas eu quero ministrar a cura sobre a vida da Regina. Que o Senhor vá de encontro a essa vida, que o Senhor sabe qual é, e que o Senhor possa curar, Pai. Pelo que eu li por alto, é a visão dela que não está boa. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar a visão da Regina agora, em nome de Jesus. Eu ministro cura, Pai. Que ela possa mesmo testemunhar da sua bondade, do seu amor e da sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um excepcional dia. E é isso. Amém, Lu. Amém. E que vocês continuem orando pela minha vida. Eu sei que todos os dias vão entrar muitas pessoas novas aqui no devocional. Vai ter pessoas que vão entrar uma vez e não vai voltar, outras que vão ficar 2, 3, 4 meses e não vai voltar. Vai passar, né? E tem pessoas com quem eu posso contar. E se você é uma pessoa com quem eu posso contar, por exemplo, a Juju, Robertinha, Renata, Val, tem várias pessoas que estão aqui que sempre me acompanham. Eu queria que durante a live, em alguns momentos, vocês estivessem em oração também pela minha vida. Então, de acordo com o mover que for acontecendo, vocês oram, apresentam a minha vida aí. Hoje eu passei mal aqui. E vocês não perceberam, eu creio, né, que não perceberam. Mas eu passei mal, comecei com a minha asa se escurecer, aí eu fechei o olho. Aí eu voltei, me deu uma sensação de mal-estar. Eu falei, pai, o que tá acontecendo? Edivânia, obrigada por poder contar com você. E aí eu passei mal. Eu ia sair, gente. Eu ia fechar a live porque eu tava passando mal. Aí eu falei, não, Deus, eu vou continuar. E eu comecei aquela guerra interna. E aí eu perdi raciocínio. Eu falei, meu Deus, o que eu tô falando? Não sei. Passei mal, real. Juju, você percebeu? Pois é, passei mal. E eu não tava passando bem. E aí eu falei, meu Deus. E eu precisava de uma oração. E aí eu creio que era espiritual, sabe? Porque de acordo com o fluir, o inimigo ele se levanta, ele vai tentar parar. Eu creio que foi um ataque assim rápido, né, do diabo tentar me parar mesmo. Mas eu falei, não vou parar. Falei, pera que vou orar com o pessoal. Falei, não, vou continuar. Mas é isso. Então que vocês tenham um discernimento espiritual também para me ajudar a avançar. E aí nós vamos avançando no reino, né? Porque mesmo vocês orando aí, vocês vão estar fazendo é uma grande ação no reino. Às vezes eu não consigo ver, somente ouvir. Mas vou estar intercedendo durante a live, sim. Amém. Muito obrigada. Foi porque hoje foi muito forte, o inimigo está tentando te parar. É isso, né? Mas que Deus nos dê graça. Sem falar que foi uma pressão espiritual, porque ontem Deus me levou a orar
pelas vidas daquele grupo, sabe? Deus falou assim, as vidas estão travadas e elas estão amarradas e não conseguem andar. E aí foi quando eu coloquei no grupo a oração, coloquei o jejum. Então eu sei que tem pessoas que estão jejuando agora, tem pessoas que vão entregar o jejum 9 horas, outras vão entregar 10, 11, até 1 hora vai ter gente entregando jejum. Então eu tô feliz com isso, tá? Tô feliz com isso porque nós estamos avançando no reino. É isso, um beijo, um queijo. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada porque eu sei que eu posso contar com a vida de vocês, viu? E você que entrou hoje pela primeira vez, tá convidado a voltar amanhã, viu? Volte amanhã, convide mais pessoas e é isso. Um beijo. Obrigada, Lu, obrigada, Roberta. É isso.